Olá, galera do nono ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para a explicação teórica de hoje, imagem de algumas funções. De maneira geral, não é tarefa simples encontrar a imagem de uma dada função. Apresentamos um método para encontrar a imagem de algumas funções. Exercício resolvido. Determinar o conjunto imagem da função fx é igual a x menos 1 sobre 2 menos x. E aqui na frente tem uma informação importante, ó. A função liga todos os números reais, exceto o número 2, nos números reais. Por que tem esse menos 2 aqui? Porque eu não posso colocar 2 aqui no lugar do x, porque 2 menos 2 é 0. Então, meu domínio foi dado aqui, ó. Quem é meu domínio? Todos os reais, exceto o 2, porque o 2 não pode ocupar esse lugar. Senão nós vamos ter uma divisão por 0. Então vamos lá. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu tenho aqui a minha função, que é y igual a x menos 1 sobre 2 menos x. Eu troquei o fx por y. E aí eu apliquei a propriedade distributiva. Y vezes 2, 2y. Y vezes menos yx. X menos 1 vezes 1, x menos 1. Agora eu vou isolar o x. Então eu pego esse cara, passo esse cara para cá e passo esse menos 1 para cá. Vai ficar 2y mais 1 é igual a x mais yx. Vou colocar o x em evidência. 2y mais 1 é igual. Põe x em evidência, abre parênteses, vai ficar 1 mais y. X dividido por x dá 1, yx dividido por x dá y. Passo isso aqui dividindo lá de cá. 2y mais 1 sobre 1 mais y é igual a x. Bom, pessoal, agora eu acho quem é o conjunto imagem. Existe alguma restrição para essa fração que vocês estão vendo aqui? Existe. O meu denominador não pode ser 0. Então, a restrição é essa daqui, ó. 1 mais y tem que ser diferente de 0. Quer dizer que y tem que ser diferente de menos 1. Assim, o meu conjunto imagem para essa função é todos os números reais, exceto o número menos 1. Tá? A minha imagem não pode ser menos 1. Certinho? Entenderam como é que é o procedimento? Multiplica em cruz e isola x. Você vai isolar o x. Aí você trabalha com a função. Tem alguma restrição? Ah, tem. Ela tem letra no denominador. Então você vai ver quem é que não pode zerar. É uma raiz? É. Então quem está dentro da raiz tem que ser, se for raiz quadrada, tem que ser maior ou igual a 0. E assim por diante, né? Vamos ver o segundo exemplo. Olha o gráfico dessa função aqui, ó. Gráfico de fx é igual a 1 menos x sobre 2 menos x. Com todos os números reais, exceto o número 2, ó. No 2 não tem gráfico. Assim como no menos 1 da imagem, também não tem gráfico, tá? Então, uma restrição para o domínio foi o 2. Restrição para a imagem foi o menos 1, tá? A imagem, todos os números reais, exceto o menos 1. Vamos para o próximo exercício. Determinar a imagem, conjunto imagem, da função y, fx é a mesma coisa que y, né? Y é igual a 2x mais 3. Então, vamos tentar localizar o conjunto imagem para essa função aqui. A função é y igual 2x mais 3. Eu vou isolar x. Y menos 3 é igual a 2x. Passo 2 dividindo. Y menos 3 dividido por 2 é igual a x. Existe alguma restrição para isso aqui? Nenhuma. Não tem letra no denominador. Então, a minha imagem vai ser igual a todos os números reais, porque eu não tenho restrição. Tá certo? Não tendo restrição, a imagem, todos os números reais. Vamos agora para o próximo exercício, tá? O próximo exercício é uma função quadrática. Função quadrática é o número exercício 8 aí, tá na página 55.
ela é fx igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu sei que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Pronto. O conjunto imagem é do vértice dessa parábola para cima ou do vértice dela para baixo, quando ela tem concavidade para baixo. Então, o que eu preciso achar nessa parábola? Eu preciso achar exatamente quem é o vértice, né? Quais são as coordenadas do vértice. A fórmula do vértice, vocês já viram ela. YV igual a menos delta sobre 4A. Então, ó, y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. E quem é o delta? Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Delta é igual a 25 menos 24. Delta é 1. Então, o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4 vezes o a. Y do vértice é menos 1/4. Então, significa que esse númerozinho aqui que eu marquei aqui nesse alinhamento é o menos 1/4. E existe gráfico dele para cima. Como é que eu sei que não é dele para baixo? Por causa do sinal do coeficiente A. Se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, meu conjunto imagem ficou fácil. É de menos 1/4 até o infinito positivo. De menos 1/4 para mais infinito, tá bom? Fechamos aí, finalizamos esse exercício número 8, tá? Olha aqui para vocês verem, ó, como é que ficou a construção do gráfico, ó. De menos 1/4 para mais infinito, que é onde existe gráfico. Nesse trecho existe gráfico aqui, ó. Daqui para baixo não tem gráfico, você não está vendo nada daqui para baixo, né? Certinho? Vamos agora para o exercício número 9. O exercício número 9 fala o seguinte: determinar a imagem da função x sobre x mais 1 sobre x, sendo o domínio os reais sem ser o zero. Por que tem um asterisco aqui não pode ser o zero? Porque no lugar desse x eu não posso pôr o zero. Tá joia? Então vamos lá. Nós vamos fazer o mesmo procedimento, né, que nós fizemos no exercício anterior. E no caso desse exercício aqui, nós temos o seguinte: eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum dessa expressão. Então, a expressãozinha que eu tenho aqui é essa. Acompanha comigo, ó. Y igual a x mais 1 sobre x. Tirei o mínimo múltiplo comum aqui, que é o x. X dividido por 1x, x vezes y, xy. X dividido por 1 dá x, x vezes x, x ao quadrado. X dividido por x dá 1, 1 vezes 1 é 1. Organizei a minha equação de segundo grau e ela ficou desse jeito. X ao quadrado menos yx mais 1 igual a 0. Bom, eu sei que essa equação só tem resposta se o delta for maior ou igual a 0. E quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C tem que ser maior ou igual a 0. E o B é o menos y. Menos y ao quadrado dá y ao quadrado, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4, maior ou igual a 0. As raízes dessa equação são menos 2 e 2, com cavidade para cima, porque o y ao quadrado é positivo. Então, aqui você tem mais, mesmo de A, contrário de A. Se o delta tem que ser maior ou igual a 0, significa que o y tem que ser esse trecho para cá, que vai dar resultados positivos, ou esse trecho para cá, que também dá resultados positivos. Ou seja, a minha imagem, que é o y, dessa função, vai ser igual de menos infinito até o 2, cochetinho para dentro, união do 2 até mais infinito, cochetinho para fora no infinito, tá bom? Imagem é o y. Então, se y sinalizou que ele tem que ser menor que menos 2 e maior que 2, está aqui o meu conjunto imagem, tá bom? Se vocês derem uma olhada no exercício, eles constroem até o gráfico, aqui embaixo no finalzinho, ó.
mostrando que a imagem é do alinhamento do 2 para baixo e do 2 para cima, tá? Esse é o conjunto imagem, tá joia? Certinho? Pessoal, nós vamos agora lá para os exercícios da página 130. Resolver hoje os exercícios da página 130 e 131. Aula 130 e aula 131. É isso que nós vamos fazer hoje, tá bom? Iniciando aí pela 130. O que é discutir uma equação? Tá? Então nós vamos dar uma resposta para essa situação aqui. Discutir uma equação significa analisar quando é possível haver solução e quando não é possível haver solução, tá? Então, ó, discutir uma equação significa verificar quando existe solução e quando não existe. E no caso de não existir, aí é conjunto vazio, tá bom? Discuta as equações em x com parâmetro y. Bom, eu vou isolar o x. O meu parâmetro é y. Y menos 3. Vou pegar quem está multiplicando o x, passo dividindo. Passo 2 menos y aqui. Vou discutir essa equação. Discutir significa o quê? Verificar quando é que ela existe. Tá? Então, obrigatoriamente, o 2 menos y tem que ser diferente de zero. Quer dizer que 2 tem que ser diferente de y, ou y diferente de 2. Tá? Então, eu estou fazendo a discussão dessa equação. Essa equação existe? Existe, desde quando o y seja diferente de 2. Porque se eu colocar o número 2 aqui, ó, 2 menos 2 dá 0 e não existe divisão por zero, tá ok? A mesma coisa aqui, isola o x, passa y dividindo. Quando é que essa equação existe? Quando o y for diferente de zero. Se o y for diferente de zero, essa equação tem solução, tá bom? Nesse caso aqui, ó, passo aqui o 2x para o primeiro membro, xy menos 2x igual a 3. Isola x, abre parênteses, y menos 2 igual a 3. Passo o y menos 2 dividindo. Pronto, já tem condições de discutir. Quando é que essa equação existe? Quando y for diferente de 2. Se o y for diferente de 2, essa equação tem solução. Tá joia? Vamos agora para o número 3. Determinar o conjunto imagem de cada uma das funções a seguir. Tá? Conjunto imagem, pessoal. Y é igual a 2x mais 3 sobre x. Multiplique em cruz. xy igual 2x mais 3. Passo 2x aqui para o primeiro membro. xy menos 2x igual a 3. Põe o x em evidência. Fica y menos 2 igual a 3. X é igual a 3 dividido por y menos 2. Essa equação aqui, quem é o conjunto imagem? Imagem vão ser todos os reais, exceto o 2. Porque o 2 é o carinha que vai zerar esse denominador. Tá bom? Todos os números reais, exceto o número 2. Lembrando que o domínio, olha só para vocês verem, o domínio era diferente. O domínio tinha que ser diferente de zero, ó, reais asterisco. Já a imagem não pode ser o 2. Vamos agora para a letra B para finalizar essa aula, tá? Eu tenho y igual x sobre x menos 1. Multiplique em cruz. Yx menos y é igual a x.
Vamos isolar x, yx menos x é igual a y. Põe o x em evidência, y menos 1 igual a y. X é igual a y dividido por y menos 1. Quem é minha imagem? Todos os reais, exceto quem vai zerar essa equação aqui. Quem vai zerar é o número 1. Tá bom? Certinho? Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí direitinho, né? Vamos agora dar um comecinho na aula 131 aqui, ó. A imagem de ax mais b, uma função que liga os reais nos reais, será os reais se a for diferente de zero e b se a for igual a zero. A imagem dessa função é do y do vértice para mais infinito, quando a for positivo, e de menos infinito até menos o y do vértice, né, menos delta sobre 4a, se o a for negativo, tá bom? Então, atenção. Justifique os fatos contidos no quadro anterior utilizando seus conhecimentos dos gráficos de ax mais b e g de R em R, gx igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ó, ax mais b. Eu tenho dois modelos de gráfico. A menor que zero, A maior que zero. Os meus gráficos ficam assim, ó. A menor que zero, A maior que zero. Nesses dois casos, a imagem é igual aos reais, tá? A imagem vai ser igual ao conjunto dos números reais. Nesse caso aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, se a for maior que zero, eu tenho um gráfico nesse formato aqui, ó. E aí eu tenho aqui y do vértice, daqui para cima é a minha imagem. Se o a for negativo, se o a for menor que zero, eu tenho essa situação aqui, ó. Daqui, que é o y do vértice, para baixo. Aí essa daqui é a minha imagem. Tá certo? Essa que é a justificativa. Tá bom? Galera, chegamos aqui na página 68 e essa página eu vou deixar para vocês de tarefa, tá ok? Forte abraço a todos, tudo de bom para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.